Alguns filmes e desenhos animados de décadas atrás previam a existência de algumas tecnologias que, para a época, eram vistas como futuristas. Robôs, hoje em dia, podem aspirar a casa sendo controlados pelo celular, ou desarmar uma bomba, evitando assim que um humano tenha que fazer essa função. Um smartwatch, tão comum no braço de tantas pessoas hoje em dia, já tinha sido usado pelo Fred, nos Flintstones, por exemplo. Mais recentemente, em 2013, no filme Ela, o personagem Theodore, interpretado por Joaquin Phoenix, se apaixona por um sistema operacional inteligente, parecido a uma Alexa ou uma Siri. Acho que estamos vivendo aquele futuro e as oportunidades parecem ser imensas e as dúvidas também. Estamos de volta para mais um Debate no Café. Eu sou o Márcio Oliveira. Eu sou o Thiago Pierosi e o nosso convidado de hoje é o Ednei Souza, o Internei. E a gente vai papear com o Internei aqui um pouquinho sobre inteligência artificial, sobre chat GPT, todo esse frisson que está acontecendo no momento e para onde que isso vai. Para onde que isso vai levar a gente, os nossos medos, as nossas ansiedades para coisas legais que imagino que pode vir. Tem todo tipo de sentimento na internet. Mas para onde que vai? Isso aqui é o que a gente vai conversar um pouquinho hoje, tá bom? Tomamos um café? O Ednei, conhecido no mundo digital como Internei, é um dos pioneiros na internet brasileira. É especialista em tecnologia, professor, palestrante, consultor e conselheiro, curador e organizador de grandes eventos como Campus Party. Já foi homenageado pela Câmara Municipal de São Paulo pela sua colaboração no desenvolvimento de mercado digital. Foi reconhecido como Top Voices pelo LinkedIn em 2016. Em 2019, participou do documentário Hackers, disponível na Amazon Prime. Já foi professor em importantes instituições como ESPM, FGV, USP, Unicamp, Mackenzie, FAAP, entre outras. E também já foi colunista ou convidado em veículos como Globo News, Band, SBT, Cultura e outros. Internei, seja muito bem-vindo ao Debate no Café. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado, Márcio. Um grande prazer estar aqui com vocês. Vamos tomar esse cafezinho juntos aí. Vamos lá. Então, vamos começar brindando? Cada um com a sua bebida preferida, pode ser aí Tchim, água tchim. Um também, brinde. tintim. E aproveita, vamos brindar e você explica pra gente de onde vem Internei, por que esse nome, esse apelido? Internet é o seguinte, eu trabalho com tecnologia desde antes da internet. Quando a internet começou, eu como bico, né? Meu trabalho principal era desenvolver softwares, desenvolver sistemas de RP. Eu implantava internet nas empresas, então eu fui numa empresa lá, configurei a rede deles, atualizei, botei o modem numa máquina, e aí quando você tentava acessar a internet em alguma máquina, se não tivesse conectado, ele discava e conectava, né? Criei e-mail para as pessoas, expliquei para elas como é que elas mandavam e-mail, acessavam a internet, e aí, pessoal, agora a gente está conectado graças ao internet. Eles fizeram um trocadilho com o meu nome, foi a primeira vez que eu ouvi internet. Eu voltei, achei legal, beleza, mas voltei para casa ali, fui entrar num site, para me cadastrar num site, numa plataforma, e naquela época e-mail não era obrigatório, porque nem todo mundo tinha e-mail, mas é obrigatório você criar um username, e os usernames tinham 8 letras, né? E Eu era lembro, obrigatório ter 8 letras eu para lembro. evitar usernames de uma letra só, curtos, né? Os sistemas daquela época eram muito padronizados, quantidade de caracteres, mínimo, obrigatório, etc. E meu nome tem 3 letras, desculpa, meu nome tem 5 letras, sempre ficavam faltando três, né? E eu botava Ednei alguma coisa sempre, e aí eu falei, cara, Internei tem 8 letras certinho. Aí criei como Internei, dali para frente, em vários sites me cadastrei como Internei, porque era 8 letras, e o que aconteceu quando muitos desses sites que eu me cadastrei eram plataformas eram newsgroups, eram fóruns, né? Eram sites de discussão, de listas de e-mail, né? De você conversava via troca de e-mails.
E aparecia sempre o username, né, de quem estava escrevendo, respondendo, perguntando, e aí as pessoas começaram a me chamar de Internei, porque era meu username, né? E aí, quando essas plataformas eram encontros, e nesses encontros as pessoas me chamavam de Internei, e aí quando eu fui abrir empresa, eu já era conhecido como Internei, abri como Internei, virou marca registrada, aí veio redes sociais, depois disso aí, o site se chamou Internei, aí depois disso que veio redes sociais, aí naturalmente o username foi Internei, e continuando chamando de Internei daí pra frente, não pegou. Maravilha. Você estava falando aí do início da internet, eu lembro dos 8 caracteres, o primeiro e-mail que eu fui criar na Mandic ainda, né? Acessava a internet via as BBS da Mandic, com 8 caracteres, meu nome tem 6 também. Falei, quais são os outros 2 que eu ponho aqui? O que que eu faço? Era complicado. Era um Mas dilema, era um era um dilema. dilema, porque é um e-mail, né? Você falou, nossa, mas vai ser meu e-mail, meu nome, vai identificar que nome que eu escrevo aqui, né? Mas era bem Sim, diferente, e as pessoas acho que hoje é. não têm muita noção do que era a internet lá no início dos anos, o final dos Tudo anos era 90, difícil e né? complicado, né? E, e aí eu comecei a fazer uma correlação. A gente está agora vivendo, talvez, uma virada aí por conta da inteligência artificial, Mais do uma. chat GPT, mais uma virada, né? De todas as viradas que a gente tem, talvez aí um novo divisor de águas. É, inteligência artificial não é algo novo, já está com a gente já faz um tempo. A gente já sofre impactos disso em coisas que acontecem, Ubers da vida, Waze, Google, streamings de vídeo, várias coisas, assim, de certa maneira a gente acaba sendo impactado pelo uso por baixo da inteligência artificial. Só que agora, com o chat GPT, isso chegou na mão das pessoas comuns, nós meros mortais, um tipo de inteligência artificial, que a gente ainda vai falar sobre isso. Mas chegando na mão das pessoas, todo mundo pirando agora. Não, peraí, o que que é isso aqui? Agora eu tenho acesso à inteligência artificial, eu faço coisa, eu falo, o que que é? Talvez as pessoas estejam agora olhando de novo para a inteligência artificial, meio como olhava para a internet lá no final dos anos 90. A gente sabe, precisa, tem que ter, tem esse frisson todo, mas ninguém sabe muito bem para que ainda, como que vai ser usado. Você acha que a gente está vivendo esse mesmo momento, assim? Daria para traçar esse paralelo com esse frisson inicial por conta do chat GPT? Sim, sim, dá para traçar assim. Eu costumo dizer que a gente teve para mim, os grandes momentos de virada, né? Que eu presenciei, né? Acho que foi o computador pessoal, o PC, né? Que popularizou o computador. Esse computador era um negócio de grandes universidades, grandes empresas, de exército, né? Aí a gente teve o Windows, que popularizou, né? Quer dizer, o indivíduo comum conseguia interagir sem precisar dar comandos por texto, né? Então, o PC trouxe o computador para casa das pessoas, né? O Windows baixou a barra para você poder utilizar, né? A internet, ela conectou com o mundo, né? Então, ela facilitou acessar o conhecimento, né? Sem necessariamente você precisar se deslocar fisicamente, criou novas formas de conexão. A gente teve smartphone, que aí pegou a internet, colocou, né, e os sistemas operacionais, o computador pegou esses 3 elementos, né, colocou no nosso bolso, né, então agora o computador, sistema operacional, internet está andando com a gente, né, e aí agora a gente tem o chat GPT, na verdade as inteligências artificiais generativas, mas a gente pode falar que o chat GPT, né, que foi o primeiro aí dessa categoria, que botou na mão do indivíduo comum de uma forma muito ampla, né? De fato, a inteligência artificial não é um tópico novo, a gente tem aí desde o final da década de 50, anos 60, anos 60 sei com certeza, mas acho que no final da década de 50 começam os primeiros estudos, né? Década de 60, 70, não tem muito poder computacional, então as coisas avançam mais no campo teórico. Aí você tem depois a IBM fazendo algumas coisas ali com o Deep Blue versus Kasparov, né? A IBM Lembro. continua trabalhando com isso, ganha o Jeopardy, depois ela lança o Watson, né? O Watson já conversa, né? O Watson dá recomendação médica, o Watson olha a base jurídica lá e acha os documentos lá da jurisprudência, né? Tem uma inteligência artificial do Watson, inclusive, que se chama Mike, que ela fazia análise jurídica, né? E quem assiste The Suits, o cara que lembrava de tudo era o Mike também. Nunca
assumiram oficialmente que é isso, mas para mim é mais que por causa do The Suites, com certeza, ponto, né? E aí existia uma forma que esses chatbots, né, que o Watson, etc., funcionavam, né, que tinha algumas limitações do ponto de vista de algoritmo, e aí começaram a crescer uma outra linha de algoritmos, mais usando que eram as General Adversaries Networks, né, onde diferentes algoritmos brigavam entre si para ver quem tinha o melhor modelo, e dentro dessa nova linha de estudos surgiram as inteligências artificiais generativas, né? A gente começou a ver aí inteligência artificial que pintava igual o Monet, né? Que escrevia texto. A gente tem veículos de mídia usando inteligência artificial para produzir artigos desde pelo menos meados de 2017, com certeza, se não antes, né? E todo mundo está estudando, todo mundo está fazendo sua inteligência artificial faz tempo, né? O Google recentemente teve um episódio lá do programador que surtou e falou Sim. que tinha ganhado vida, que o Google estava aprendendo de Consciência ser própria, vivo, né? né? Ganhou Consciência própria. consciência própria, né? Então esse cara, espero que esteja muito bem medicado atualmente, né? Mas, por que eu tô falando desse episódio? Porque ajuda todo mundo a falar desse cara, né? E aí a pessoa fala, mas o Google então tinha uma inteligência para você conversar e tudo, que cara não era pública, né? As empresas não falam, mas uma coisa muito comum no mercado, quando a gente fala de tecnologia em pesquisa, né? Em pesquisa, em R&D, em Research and Development, em pesquisa, desenvolvimento e tecnologia no mercado, tem um gap aí que ele depende, né, de uma questão econômica, que é tanto quão difícil é fazer essa escala, e também o seguinte, vale a pena eu pôr isso no mercado e matar alguma coisa que eu tenho atualmente, né? Então, o Google foi um dos maiores desenvolvedores de inteligência artificial nos últimos anos, né? E quando o ChatGPT saiu, quem é o primeiro ameaçado? É o Google. Assim, o Google teve muita oportunidade de fazer alguma coisa parecida com o ChatGPT, colocar disponível para o público geral, mas ele não fez porque isso ia ameaçar o produto que é o ganha-pão principal dele, né? Mas Você acha que o ChatGPT... Oi, fala aí. não, ele deu uma rasteira no Google, o ChatGPT, assim, entrou Não, antes da hora, o não. Google foi pego de surpresa, podemos falar isso ou não? Sim, pego de surpresa, sim. Rasteira não diria. Rasteira a gente está sendo muito... Pode dar rasteira? Pode, mas eu acho que se a gente dizer que deu rasteira no Google, a gente está exagerando muito, né? Porque o Google ainda é um gigante absurdo, o Google já está lançando o próprio modelo dele. O erro lá que o Google Bard, né, que é a Isso. inteligência do Google, cometeu na estreia, o ChatGPT comete também. E se você fizer a mesma pergunta, a do Google Bard responde de forma muito mais completa. Então, assim, a apresentação do Google Bard, ela apresentou algo já melhor que o ChatGPT, mas ainda passível de erros, né? Então, o pessoal que vendeu as ações do Google ali se precipitou muito, né? Com esse errinho do Google Bard, tá muito impressionado pelo ChatGPT. É o problema de gente que não é de tecnologia, investir na ação de tecnologia, que você não sabe avaliar muito bem o potencial disso, né? Mas então, o que o ChatGPT fez foi, ele nasceu dentro do OpenAI, né? Então, uma empresa à parte que o trabalho dela era só criar produtos e testar produtos. Então, eles lançaram meio inocente. Eles não tinham nenhum produto para, tipo, se eu lançar, eu vou matar, né? Então, o Meta estava pesquisando, o Google estava pesquisando, o Microsoft estava pesquisando, tava todo mundo, a Amazon estava pesquisando, todo mundo, mas ninguém falou assim, eu não vou colocar aqui, eu vou vender isso com algo muito especial, muito caro, muito valioso. Aí vai lá, OpenAI e fala assim, gente, a gente abriu um chat aqui para testar, para vocês brincar com o modelo, né? E ver se a gente aprende algo com isso. E as pessoas testaram e falaram, caramba, esse negócio é muito fácil, esse negócio é muito simples, né? E de repente, em 3 meses, tinha 100 milhões de usuários, né? É a aplicação que cresceu mais rapidamente na Sim. história, né, da tecnologia. E aí estão brigando todo mundo a correr atrás. Agora a gente tem, além do ChatGPT, em breve a gente vai ter basicamente de todas as empresas alguma inteligência artificial com a qual você pode interagir, seja para criar texto, seja para criar imagens, que são as mais populares, né? Mas para criar músicas também, para criar produto, áudio e vídeo, que já tem algumas bem legais, né? Para vídeo tem a D-ID, que é fantástica, que é fenomenal. Esse é um breve
histórico, né? Dá uma pausa, não sei para que lado vocês querem que a conversa vá, que estou falando demais, né? Não, vamos aproveitar, eu vou aproveitar o que você está falando, já que você falou, né, que isso tem várias aplicações. Eu acho que é um bom momento já para a gente ir para um tema que é trazer todo esse questionamento da inteligência artificial para o Uhum. setor corporativo, para dentro das empresas, e entender se isso poderia ofender empregos atuais, que eu acho que é um medo que sempre existe quando vêm novas Sim. tecnologias, quando se lançam novas tecnologias. Imagino quando as pessoas estavam na máquina de datilografar lá e veio um computador. Meu Deus, o que vai acontecer? Para onde eu vou? Né? Uhum. Quantos desempregados agora? Eu fiz um curso de datilografia, enfim. Uhum. Acho que uma dúvida que eu gostaria de ouvir tua opinião, Internet, seria isso, né? Vem para somar, vem para substituir, para onde vai, né? As pessoas têm que ficar com medo disso. Como que a gente vai lidar com essa situação agora? Todas as alternativas anteriores, né? Vamos lá. Na verdade, a tecnologia já vem roubando empregos há muito tempo. Isso sempre foi um problema desde a época do carro substituindo o fabricante de carroça, né? O pessoal fala, mas aí surgiu muito mais oportunidade fabricando carros. Sim, sim. Estatisticamente, quando a gente fala de números, surgiram mais vagas por conta da tecnologia até hoje. A inteligência artificial e a robótica, ela pode ser um divisor de águas daqui para frente, eu já falo disso, mas até hoje a tecnologia criou mais empregos do que destruiu. Mas o imenso problema é que as pessoas que são, né, desempregadas pela tecnologia, elas não são reabsorvidas pela tecnologia. Aí a tecnologia, então, fica com aquele problema de não ter profissionais qualificados e a gente fica com um monte de gente desempregada. Então, a tecnologia cria desemprego, sim. É um problema educacional sério, que é bem complexo de se resolver, porque dá um outro podcast inteiro, né? Mas, em geral, precisaria de iniciativas governamentais, né? Em países que o governo investiu mais pesado em educação, esse problema, esse gap, ele é menor, né? Agora, falando especificamente de ChatGPT, o que que ele permite, né? Vamos pegar o trabalho de escritório. Tudo que você faz que tenha texto no meio, você pode fazer mais rápido e melhor com o ChatGPT, mas não substituir o humano. Então, vamos colocar primeiro esse statement. Então, por exemplo, você tem que responder um e-mail. Você, obviamente, é bem qualificado para a sua função, você recebe um e-mail complexo, você sabe responder bem. Se você pegar todo o histórico do e-mail, copiar, colar no ChatGPT e falar para ele assim, responde para mim. Ele responde mais rápido que você. Ele pode dar uma resposta que não tem nada a ver. Aí entra você saber dar os comandos, né? Você fala assim, olha, esse e-mail é sobre tal questão, eu trabalho com isso, meu objetivo é esse, eu preciso responder essa pessoa que tem esse cargo, esse objetivo, né? E o que eu quero que essa resposta do e-mail ajude a gente a avançar na negociação ou que ajude a gente a sair, desfazer. Então, você tem que dar várias nuances e detalhes para ele, né? Quem que tá respondendo, por que está respondendo. Se você consegue dar todas essas nuances para ele, ele dá uma resposta muito boa. Ainda assim, ela pode ser uma resposta muito dura, mesmo você pedindo para o chat GPT assumir uma persona, que é uma característica que muita gente não sabe, mas você pode dizer para ele assim: escreva como um executivo de negócios da área financeira tentando renegociar a seção de direitos, tarará, tarará. Então, ele vai assumir um vocabulário dentro dessa persona que você mandou ele assumir, né? Mesmo assim, ele ainda é um texto um pouco duro, né? Mas o que que acontece? Ele é uma base para você, em cima dali, mexer para sua resposta, muito melhor do que se você fosse começar completamente do zero, né? Você dá o comando ali e joga para o ChatGPT, ele cospe o negócio, você copia aquilo ali, cola, edita para não ter ali coisas que podem dar má interpretação, adiciona o seu conhecimento, a sua experiência, porque acontece, o ChatGPT tem informação no máximo até 2021. Ele não está conectado em nenhuma base de dados em tempo real. Ele não tem dados qualitativos atualizados, né? E ele não tem compromisso com a verdade. Isso que é uma coisa que muita gente não sabe. Ele trabalha com um algoritmo probabilístico.
vou olhar dentro desse contexto que você me deu, a probabilidade de, seguindo as regras da gramática e mantendo dentro desse campo de conhecimento, é que essa sequência de palavras aqui faça sentido. Então, ele cria um negócio plausível, um negócio que você lê e fala, faz sentido isso daí. Pensa no ChatGPT como o melhor contador de histórias que já existiu na humanidade. Essa história pode ser real, ela pode ser falsa. Ele não está nem aí. Ele não tem intenção de falar a verdade para você, nem intenção de mentir para você. Ele tem intenção de resolver o problema que você deu. Como você responderia esse e-mail da melhor forma? Eu acho que essa é a melhor forma de responder. Então, você que vai garantir que aquilo ali, você como humano deu o comando, você como humano vai garantir que aquilo vai ser verídico, você como humano vai acrescentar dados e fatores externos que o ChatGPT não foi capaz de trazer, né? E você como humano vai assumir a responsabilidade por aquele e-mail enviado, né? Sem o humano, você não teria como dar o comando certo. Você poderia mandar uma grande baboseira para esse cliente, você colocar um negócio para responder automático, né? Então, o humano continua necessário. Agora é o seguinte, o tempo, se em vez de você gastar ali meia hora criando uma resposta, vamos supor que era um e-mail bem difícil de responder, você vai gastar meia hora elaborando a resposta e tal, você responde em 5 minutos. Então, antes, o tempo que você gastava na sua caixa de e-mail, você reduziu ele para hora. Vamos supor que você é uma pessoa que tem muito e-mail complexo para responder por dia, você reduziu para horas. Agora, é só para responder e-mail, você pode montar ata de reunião, né? Você pode fazer o briefing da reunião, você pode criar um planejamento, você pode criar um artigo, você pode criar conteúdo para redes sociais, newsletter, você pode criar anúncio, pode criar post para as redes sociais, você pode criar Pode, tudo, né? Tudo. pode criar empresa, né? Que eu tive no Você Mobile World pode. Congress, eu tive no Mobile World Congress e tinha lá uma empresa, que era um atendimento a cliente, uma startup, que já anunciava lá já que bebia na fonte do OpenAI, né, do ChatGPT. Sim. Então, é uma empresa que foi criada com essa estrutura para fazer o atendimento de uma maneira mais rápida. Então, minha leitura do que você está dizendo aqui para a gente, internet, é que, claro, tem as questões de se preocupar, mas também abre oportunidades. Um pouco nessa Abre. linha da oportunidade, eu também li sobre os engenheiros de prompt, que é o que você um pouco acho que está comentando, né? É o saber conversar, o saber dialogar com a máquina. Então, a partir de agora, eu Sim. preciso ter uma característica de um profissional que sabe dialogar com uma inteligência artificial para poder extrair o melhor disso, né? Você precisa estruturar o processo da conversa, né? Exige pensamento computacional, que não necessariamente você precisa ser programador para ter o pensamento computacional, né? Existe pensamento lógico, algoritmo, mas se você já trabalhou com desenvolvimento de software em algum momento, já estudou computação, facilita, sim, muito. Ah, diretor, eu preciso estudar computação. Calma, meu amigo, né? Não precisa. Você pode estudar um pouco sobre algoritmos, começar a brincar ali, talvez com Python para dados, isso já vai te dar uma estrutura ali um pouco, saber como as coisas funcionam. Engenheiro de prompt, eu brinco que é um novo surto coletivo. Existe empresa contratando engenheiro de prompt, é fato. Mas quem está contratando engenheiro de prompt são as empresas que estão desenvolvendo as inteligências artificiais, né? Nós temos que passar por um processo de engenharia para construir o prompt, sim, mas ele requer uma combinação de pensamento computacional e de conhecimento da sua própria função, né? Por exemplo, vamos pegar o marketing, que é uma área que eu domino, né? Eu posso usar o ChatGPT para criar um planejamento de marketing. Como que eu crio um bom planejamento de marketing com o ChatGPT? Eu vou colocar ChatGPT, escreva um planejamento de marketing para uma empresa do ramo tal que está desenvolvendo um serviço cuja proposta de valor é tal que faz isso e quer conquistar clientes que determinado segmento, né, que estão nessa função que tem esse tipo de problema. Todos esses componentes que eu coloquei são componentes de uma estrutura de planejamento de marketing, né? Que o ChatGPT ele não tem por default, né? E mesmo que ele tivesse, né? Ele não sabe para que empresa que você quer criar, para que público-alvo você quer criar, mas para você criar um planejamento de marketing, você tem que saber. Você tem conhecimento sobre a empresa, sobre o mercado, sobre o produto, sobre o público-alvo, etc., sobre a proposta de valor. Então,
a pessoa tem que ter o conhecimento profundo de marketing. Então, você vai pegar o engenheiro de prompt e programador, ele não vai conseguir fazer. Você vai pegar o cara de marketing que não sabe estruturar, talvez, o pensamento dele de uma forma lógica racional, ele não vai saber. Então, está no meio do caminho, né? Então, a gente está falando de profissionais. É muito mais fácil profissionais de negócio adquirirem essas novas habilidades, né, do que criar um engenheiro de prompt genérico da empresa que vai estar todos os comandos. Não vai existir. É mais uma skill pessoal do que uma nova profissão, né? Então, é mais skill pessoal do que uma nova profissão. Então, ele vai fazer o planejamento ali. Esse planejamento vai sair automaticamente tudo pronto? Não, ele vai dar tópicos. Você pode pedir cada tópico para ele desenvolver mais. Ele pode dar alguns tópicos que não são relevantes para aquela indústria, porque ele não é uma entidade viva que está olhando pela janela e está vendo. Eu acho que outdoor para vender delivery não é uma boa, porque geralmente as pessoas pedem delivery em casa, né? Então, se ele sugerir outdoor, você, como ser humano pensante, vai ignorar essa sugestão dele. Só que é o seguinte, quantas iniciativas de marketing dá para fazer? Eu, como professor de marketing, eu te falo, dá para você fazer dezenas de iniciativas de marketing. De bate pronto assim, instalar de dedo, a gente pensa em tudo isso? Não pensa. Mas eu falar para o ChatGPT, me faz um planejamento de marketing com 20 diferentes iniciativas que eu possa fazer no meio digital, ele vai cuspir assim, terminou, em segundos. Aí o que eu vou fazer com aquilo? Eu vou pegar aquilo ali, vou eliminar o que não tem sentido, vou acrescentar alguma coisa que já estava na minha cabeça que ele não lembrou, que ele não pensou, e aí depois eu vou pedir para ele detalhar cada um. Aqui você está falando para mim fazer mídia paga, né? Me sugere em que canais eu deveria ter mídia paga, que anúncios eu deveria ter, me sugira títulos de anúncio, me sugira descrições de imagens para esse anúncio, escreva a descrição da imagem no formato que eu possa colocar no Midjourney para ele gerar a imagem, né? Então você vai ali, continuando essa programação, né? E eu sei, por que Ednei, o profissional vai se sujeitar a fazer essa programação, ficar escrevendo um monte de prompts? Porque é mais rápido do que ele ter que criar tudo isso do zero. É mais fácil é muito fácil de esquecer coisas hoje, sabe? Você estuda, por exemplo, lá planejamento de marketing, vai fazer da sua empresa, antes você não está fazendo alguma coisa, pedir conselho para alguém fala, você já pensou em fazer tal coisa? Eu falei, cara, não tinha pensado em fazer isso ainda, mas você sabe como fazer. Você estudou marketing, você sabe como fazer, mas você não tinha pensado naquilo, você tinha esquecido. O ChatGPT, se você pedir para ele, grande chance que ele vai te lembrar para isso. E aí você fez o seu planejamento, coloca lá de volta e fala, como você acha que eu posso melhorar esse planejamento? Ele te sugere mais coisas que você não está colocando ali. As sugestões dele são todas boas? De jeito nenhum. Vai ter sugestões idiotas no meio. Quando você pede para ele criar anúncios, todos os anúncios são maravilhosos, não vai ter anúncios idiotas no meio. Aí cabe a pessoa, né, deletar o que não é interessante, acrescentar outras coisas, modificar as coisas que estão existentes ali. E para aí, de novo, quando chegar na parte do anúncio, para ele criar o anúncio, você vai falar de novo. Eu quero criar anúncio para esse tipo de produto, serviço, para esse tipo de mídia, com essa finalidade, para esse tipo de pessoa. Existem uns 12, 13, 14 tópicos que são muito relevantes para criar um planejamento de mídia paga, que você tem que colocar ali no prompt, né? Muitas vezes eu vou criar, eu fui outro dia fazer um exemplo de planejamento, né? Montar uma aula, e eu fiz um prompt com 11 linhas, né? E o primeiro resultado não saiu perfeito. Então, tem esse trabalho, né? Então, o ChatGPT, ele vai fazer coisas já perfeitas para você substituir as pessoas? Não. Ele requer o humano. Agora, uma pessoa sozinha consegue fazer muito mais do que antes. Nesse sentido, ele vai diminuir a quantidade de empregos. Em alguns lugares, talvez você possa demitir pessoas, que as pessoas restantes vão conseguir dar conta do trabalho, e alguns lugares que estavam precisando de gente vão fechar as vagas, eu não preciso mais. Quem está aqui com o ChatGPT está dando conta. Então, existe nós temos aí um problema real que não pode ser ignorado. Ele vai substituir todo mundo? Não. O profissional sênior é o profissional que as empresas têm que manter, né? É uma coisa importante enfatizar, porque eu já vi gente pensando o contrário. Vou botar um monte de júnior com chat GPT para resolver. O júnior não sabe dar o comando, porque ele não tem essa estrutura, esse fundamento profundo, né? Não é que o fato dele não conhecer programação, ele não conhece a teoria fundamentada de forma profunda. E o júnior, se o ChatGPT falar uma besteira, talvez ele não saiba avaliar que aquilo é uma besteira, que aquilo tem que ser ignorado, que aquilo tem que ser deletado do e-mail, que aquilo tem que ser deletado do planejamento, né? Que aquilo tem que ser deletado do texto. Agora, a real é que com muito menos gente você vai fazer mate, com muito menos jornalistas você vai fazer uma revista ou jornal, com
muito menos profissionais em várias áreas, muito menos advogado, talvez você vai criar petições e assim por diante, né? Então ele vai aumentar a produtividade das empresas num nível que pode ser que as empresas não precisem de mais gente para crescer durante um tempo. Agora, Use com parcimônia, né? é, Use com parcimônia. mas ouvindo você falar e olhando por um lado a questão do ganho de produtividade. Perfeito, tá claro. Sim. Você falou também das habilidades, desenvolver talvez novas habilidades. Um dos pontos que vem sendo levantado e vem virando polêmica é o quanto que a inteligência artificial, no caso o ChatGPT, porque chegou na mão de todo mundo, né? Então está sendo comparado a isso, Uhum. pode atrapalhar ou limitar a criatividade humana. Sabemos que tem que ter humano. Certo. Então, eu estou entendendo que o humano tem que desenvolver habilidades. E aí você Sim. falou uma outra coisa que me preocupa, deixo para falar mais um pouco para frente, que é a questão da empresa manter o sênior, né? O júnior nunca vai ficar Sim. sênior nesse cenário, mas enfim, isso é um outro problema. Não vai ter oportunidade de ficar sênior, júnior. Bom, mas É o enfim, seguinte, toda empresa precisa de um sênior. Tem sênior para todas as empresas? Não. Tem empresa que vai ter que pegar o vai júnior ter e que pegar o desenvolver para júnior ser sênior, né? e transformar isso em exato. Exatamente. Mas aí tem outra vantagem que é o seguinte: quem antes não tinha. Você talvez precisar, para uma empresa jovem começa a crescer, ela precisa de muita gente, ela tem que fazer escolhas, né? Quem eu contrato? Né? Você pode contratar de repente uma pessoa e ela ser capaz de fazer mais coisas, né, do que ela faria normalmente. Ela vai fazer com perfeição? Não, mas essas oportunidades para essas pessoas crescerem vão continuar existindo. Só que a gente está falando de menos oportunidades, né? Sim. E a gente então tem que ter uma iniciativa aí, talvez, para desenvolver mais empresas, para treinar melhor as pessoas que estão na universidade, né? Eu dou aula na universidade. A primeira coisa que eu estou pensando já, eu vou pedir para meus alunos já fazerem trabalho no ChatGPT. Eu já pedi assim, como você comandaria o ChatGPT para criar isso daqui? Como você avaliaria o resultado? O que você remove do resultado dele? Por que você removeu isso do resultado dele? O que você melhoraria e como você melhoraria? E Então, aí, essas respostas que vão ser as respostas pelas quais eu vou avaliar ele, É o mostrando que ele tem pensamento crítico, né? Que nenhuma pensamento inteligência crítico. vai ter. exato. E aí a gente pode olhar então essa Exatamente. questão da criatividade em cima do pensamento crítico, então olhar a criatividade de uma maneira Exato. diferente. Então ele não vai necessariamente Exatamente. bloquear a criatividade, mas ele pode talvez até ampliar, exponenciar ou mudar, Sim. trazer uma habilidade nova. Sim, é importante a gente entender que existem diversos tipos de criatividade, né? A gente tem, assim como existem diversos tipos de inteligência, a gente tende a ser muito preconceituoso com esses termos, tanto com inteligência quanto com criatividade, né? Outro dia eu vi uma PhD de um assunto que ela fez um abstract que tinha um erro de português. Ela não era PhD de português. Mas uma pessoa leu e falou assim: nem li o resto, você errou o português, você já não sabe o restante. Não, amigo. A pessoa está estudando sobre os buracos negros da física quântica, a pessoa já esqueceu um pouco como é que fala com os seres humanos, já. Ela vai cometer erros de português, mas isso não invalida o restante de conhecimento dela. A gente, às vezes, tende a valorizar um médico, um neurologista, e ignorar um agrônomo. Faz o neurologista plantar numa terra que está mal balanceada, etc., né? Não tá com os nutrientes ali necessários, né? Cuidar de uma planta requer de uma cultura que requer cuidados especiais, regar, sol, sombra, não tem a mais puta ideia, né? Então, existem inteligências diferentes, existem criatividades diferentes. E a criatividade, ela tem campos, assim como a inteligência, assim como a gente tem as inteligências exatas, as humanas, tem a criatividade humana e a criatividade exata. A criatividade de você, por exemplo, código é o programador que cria um software novo ou resolve um problema com um algoritmo novo, ele está sendo criativo dentro de uma lógica, né? O cara que está criando uma obra de arte, uma pintura, um poema, ele está sendo criativo dentro de um aspecto emocional. O que é no aspecto emocional? Quando você vê a pintura, aquilo desperta uma emoção em você. Quando você assiste um filme muito bom, você sai cabeça explodida. Aquilo, e dependendo do que for a história, aquilo mexe profundamente com você, né? E nós fazemos parte dessas, nós temos essas duas partes, né? Então, assim, por exemplo, uma pessoa morreu. Argumento lógico. É o ciclo da vida. Se você fosse só racional, você não se importaria. Mas, de repente, tem uma pessoa muito importante, muito próxima do seu relacionamento, que você não pode mais falar com ela. Não pode mais olhar nos olhos e dividir sua vida com ela. Isso mexe com você, apesar de ser lógico que ela morreu.
né? A gente sente essa perda profunda, essa ausência, né? Eu costumo comparar que é como se tirasse o oxigênio, né? Não sei se você já for a algum lugar elevado de oxigênio rarefeito, você respira fundo e Já, você Não vem. ainda tem falta de ar, porque não tem oxigênio. E quando a gente está muito com uma ansiedade, não sei se já tiver crise de ansiedade também, acontece a mesma coisa. Você respira e parece que não tem oxigênio ainda, você falta de ar. Então, assim, você está vivo, mas você sente uma ausência muito grande daquela pessoa que você foi. Eu estou colocando isso só para entender a profundidade do quão nós somos emocionais, né? Então, o artista, ele tem uma criatividade emocional muito grande. Mas sem a criatividade racional, né, a criatividade econômica, a criatividade de negócios, ele não consegue vender a arte dele. O cara de negócios tem a criatividade técnica, né, econômica, de negócios muito grande, mas ele tem a criatividade artística pobre. Sem ela, ele não consegue se conectar com o consumidor, ele não consegue se conectar com as emoções, com as necessidades, uma pessoa no consumidor, e muitas vezes não consegue vender. Então, a solução é incrível, mas ele não, ele explica tecnicamente para a pessoa não compra por conta de questões técnicas. Pessoas não compram tecnologia pela beleza da tecnologia em si, pessoas compram tecnologia pelo problema que ele resolve na vida delas. Está muito mais próximo de uma questão humana, né? E essa criatividade humana é que não tem na máquina, porque a máquina não sabe como você está se sentindo. A máquina ela pode criar coisas artísticas, sim. Você pode criar pinturas, ela pode criar música, ela pode criar poema. Fala para o ChatGPT escrever um poema, ele é muito bom, né? Eu vi um stand-up do cara que falou que fez o poema para a namorada no ChatGPT, ela leu e chorou. Aí ele sentiu muito mal, ele falou assim: mas não foi eu que escrevi, foi o ChatGPT. Aí ela ficou muito brava. Aí ele percebeu que ela ficou brava demais, ele é tipo se ferrar e falou assim: não, mas fui eu que dei os comandos, expliquei sobre a sua vida para ele, falei como eu queria que mexesse, te foi toda conheço bem, né? eu te conheço bem, né? Aí resolveu de novo. Mas olha como é que foi para lá e para cá, né? Muito rápido, né? Essa história ela deu vários plot twists, né? Quer dizer, quem transmitiu para o ChatGPT que emoções deveriam ser colocadas, que histórias deveriam ser adicionadas, foi o humano. Então você precisa de criatividade para criar os prompts. Você precisa de pensamento crítico para avaliar. Depois você precisa de criatividade para adicionar questões humanas, adicionar experiência, adicionar emoções, adicionar questões humanas que estão faltando naquela construção daquele texto, né? Aí você volta com ele para revisar e, de novo, você precisa do pensamento crítico. Essas sugestões que ele está dando para revisar fazem sentido ou não, incorporam ou não, né? E aí, outra coisa, quando você dá o comando, ele vai criar dentro daquele cercadinho dele, né? Dificilmente ele vai fazer conexões de diferentes áreas de conhecimento. Então, muitas vezes, é você que vai fazer essas conexões. Quando ele jogar alguma coisa, você fala assim: meu, isso aqui me lembrou outra. Aí você vai pegar e adicionar aquilo ali no prompt. E você vai forçar ele a fazer conexões com áreas diferentes de conhecimento. Então, você que vai forçar essas pontes entre diferentes áreas de conhecimento e entre a criatividade emocional e a criatividade racional, né? E isso vai exigir que a gente expanda a nossa criatividade. Quem tem pouca inteligência emocional está muito ferrado também. A gente está falando de quem não tem pensamento computacional, né? Mas quem não tem inteligência emocional está muito ferrado também. Vai pegar o planejamento do ChatGPT para criar um negócio novo. Quando você falou de negócios novos, tem gente criando negócio pedindo para o ChatGPT dar uma ideia de negócio para determinada área, e depois pedindo para ele criar o plano de negócio, depois pedindo para ele criar como seria o MVP, depois pedindo para ele criar como seria a campanha de marketing digital. Dá para criar negócio inteiro baseado no ChatGPT. Mas na hora que você for vender para aquelas pessoas, qual que é o argumento humano? Qual que é a história que você tem? Porque quando um fundador de uma empresa fala que passou por uma experiência e aquela experiência trouxe uma ideia para ele e isso fez ele correr atrás e criar, esse storytelling vende que sua porra, né? Mais do que qualquer coisa que o ChatGPT vai colocar. Então, quem que Sim. viveu essas histórias? Não foi o ChatGPT, são as pessoas que estão lá, né? Então tem muito espaço para a criatividade humana, só que a gente vai subir a barra da criatividade humana, né? Então quem gosta só de programar, não gosta de visitar museu ou vice-versa, tá em desvantagem aí nesse momento, né? A Agora a inteligência gente. artificial, desculpa, Márcio, já Não, não. te deixo aqui. Para mim, a inteligência artificial não é nada sem a inteligência emocional, né? É o que a gente está concluindo aqui. A inteligência lógica e a inteligência emocional têm que estar combinadas. E a inteligência artificial, muitas vezes, não consegue fazer muito bem as conexões entre esses dois lados. O humano, com essas duas inteligências, vai conseguir fazer essas conexões entre a razão e a emoção. E ele precisa que esse humano
dessas duas coisas envolvidas. A inteligência artificial e a humana, elas estão num processo de criação contínua. Ambas são capazes de fazer coisas emocionais. Você pede para criar um poema, é emocional. Você pede para criar uma pintura, é emocional. Pede para criar um plano de negócio, é racional. Ela pula de um lado para o outro automaticamente? Não pula. Quem consegue fazer ela pular? Humano. Mas aí esse humano precisa ter os dois lados da criatividade desenvolvidos e fazer as conexões. Ela não faz sozinha as conexões. Você que faz as conexões. Ela tem um poder criativo, né? Mas ela não tem, ela não tem a criatividade como uma skill. Ela não consegue continuamente estar desenvolvendo essa criatividade, né? É um pouco complexo se você pensar em criatividade como skill, né? E que você pode estar sempre desenvolvendo, né? A inteligência está sempre coletando dados, melhorando seus modelos, melhorando seus algoritmos. Dentro dessa base já existente, ela consegue combinar novas coisas. Criatividade pode ser definido como manipular objetos, né, para criar algo em comum. Então, se ela manipula objetos, você olha o resultado, fala isso é em comum, você vai chamar isso de criatividade. Mas ela só está recombinando coisas que já estão numa base de dados dela. Isso é criatividade para muitas pessoas? Isso é criatividade. Agora, essa criatividade está limitada pelo que ela foi ensinada. A sua não. A sua não tem limites. Você que põe limite nela, né? Porque assim, você pode se alimentar de repertórios de forma que a inteligência artificial não tem. Você tem como colocar sabor na inteligência artificial? Não, eu posso comer um monte de coisas diferentes. Tem como colocar a emoção que uma música desperta, né? Como é que seu corpo arrepia quando você ouve determinado som? Você que se limita. Quer dizer, quem ouve só um estilo musical, quem ouve só um tipo de música, está limitando a sua própria criatividade, sua própria percepção, seu próprio repertório, né? Então, nós temos como adicionar, agregar repertório e criar conexões de uma forma que a máquina não consegue, porque ela só consegue ser alimentada por dados. E o que a gente consegue converter em dados hoje está texto, voz e imagem, basicamente. Eu não tenho sabor ainda, eu não tenho cheiro ainda, eu não tenho emoção. Posso descrever uma emoção para a máquina, mas ela não sentiu essa emoção, ela não viveu a experiência, né? Eu não posso programar experiências da máquina, eu posso descrever experiências para ela, né? Então, quem vai fazer essa transição é o humano, quem vai passar converter isso em dados é o humano. No filme ela se diz apaixonada por ele, está apaixonada por outros 600 mil indivíduos humanos. Ela Não foi lembro exatamente o ensinada. número, mas era assim, É, um número, ele achando que ele só era, ela estava apaixonada somente por ele. E na verdade, sim. né? Porque é emoção, é o que você Se a está gente pegar falando. isso, pegar um monte de pessoas sozinhas, né, e coletar uma base de dados do que essas pessoas sentem necessidade para se sentirem felizes, para se sentirem completas, e colocar isso numa inteligência, né, e explicar para essa inteligência como que ela pode verbalmente produzir essas ausências, né, suprir essas ausências das pessoas, eu vou criar uma inteligência artificial que vai fazer as pessoas se apaixonarem por ela, né? Se eu botar a voz da Scarlett Johansson, então, que é como acontece no filme, né? Vai ser mais Exato. fácil ainda, né? Agora, diz uma coisa, você deu o exemplo aí do rapaz que escreveu o poema para a namorada, né, e depois deu a Uhum, briga toda. Uma das coisas que sim. vem se discutindo ultimamente também é sobre direito autoral, né, sobre a autoria da coisa. Quem que é a autoria? É do ChatGPT ou o seu? Eu estou entendendo que talvez a gente esteja num ponto também de mudança de paradigmas do que é uma autoria, né? Porque a gente pode não Sim, escrever o sim. texto literal, mas a gente deu todo o subsídio para o texto e fez toda uma curadoria em cima daquilo. Então, isso talvez comece a quebrar um pouco essas discussões, porque eu sei que o ChatGPT já está dando problema nos Estados Unidos, já foi bloqueado por escolas, aqui tem discussão no meio acadêmico, você está mais dentro do meio acadêmico, você deve saber mais disso, pessoas, não vai usar porque o texto não vai ser seu. Eu já vi gente com a minha esposa que está fazendo mestrado em inteligência artificial, falando, eu vou fazer a tese toda no ChatGPT, aí eu estou discutindo, não, mas aí não é sua autoria, então, assim, a gente talvez mude um pouco os conceitos de autoria, não? Deixa eu antes, Sim, internet, deixa eu fala. só complementar a pergunta do Márcio aqui, já deixo para você Claro, responder tudo, porque eu acho que está conectado. sim. Não tem só essa Uhum, questão de direitos autorais, mas tem uma questão ética permeando isso tudo, né? E sim. aí também vem, estamos já sendo regulados? Existe alguma coisa no Brasil que regule isso? Ou até mesmo algum exemplo de fora do país? Vamos lá. Tem uma questão ética profunda e necessária de ser discutida, importante, séria. O ChatGPT, muita,
quase tudo que ele vai criar, né? Quase tudo, mas muita coisa que ele criar, se você procurar ipsiliteris, né, descritivo, nessa ordem, esses termos aqui existem, você não vai encontrar, né? Porque ele criou aquilo ali, né? Mas ele criou do zero, ele criou baseado nos parâmetros que ele foi treinado. O GPT-3, por exemplo, que é o modelo sobre o qual o ChatGPT é criado, ele é alimentado com bilhões de parâmetros de texto, né? E esses bilhões de parâmetros de texto tem textos de um monte de gente. E, e aí entra a complexidade do direito autoral, porque assim, se eu escrevo um texto diferente de outra pessoa, isso não é plágio. Se esse texto tem características claras de estilo que foram copiados, ou se trechos idênticos copiados, trechos idênticos o ChatGPT dificilmente vai cometer, a não ser que eu peça para ele, né? A não ser que eu dê um comando bem pobre, ou eu peça que ele traga uma menção, né? Mas estilos, claramente, ele copia. Assim como as inteligências artificiais de imagem, elas copiam estilos claramente. Você pode ver claramente que quem tem uma obra consistentemente com esse estilo é o autor X. Então, o autor X foi plagiado aqui. Essa obra se parece com todas as outras dele. Alguém tentando imitar o estilo dele, alguém que nesse caso é uma máquina, está plagiando ele, está plagiando o estilo que ele criou. E a máquina, para ter criado com aquele estilo, ela foi alimentada para aquele estilo. Então a gente está entrando numa possibilidade aí, que seria, a gente teria que pegar, por exemplo, o ChatGPT te dá uma resposta de algo que está num documento científico. Quem produzir esse documento científico talvez devesse receber milésimo ali do processo, do valor que está sendo pago para aquilo. Então, o ChatGPT Plus, estou pagando lá $20 por mês. Eu sou pagante do ChatGPT Plus, né? Eu fiz uma pergunta que ela usa dados de uma pesquisa científica. Talvez alguns centavos que eu paguei devesse ir. E aí milhões de pessoas usando, né? E centavos, a pessoa pudesse ganhar até milhões. Né? Agora, isso pesquisa científica está numa base organizada, você tem as menções, você tem etc. Né? Agora, e textos? Eu estou usando um trecho da obra de Tolkien para pagar royalties para a família do Tolkien, eu estou usando um trecho da obra de Machado de Assis, e isso já é domínio público. Quer dizer, eu estou copiando um estilo de alguém e isso tem direito autoral protegido, então a gente vai ter que começar a proteger estilos ao invés de obras, né? E aí a gente tem que criar um sistema global que permita isso. E a gente está, isso acabou de começar, a gente está anos-luz de ter alguma coisa parecida com isso, mas precisaria ser criado alguma coisa assim para a gente de fato remunerar a produção originária de conhecimento, porque se ninguém mais está produzindo conhecimento original, a gente vai viver uma recombinação do que já existe, a gente vai ter, ao invés da gente entrar numa ideia de iluminismo, né, porque a inteligência artificial tem potencial da gente entrar numa era de criatividade exponencial, que é a máquina cria, eu pego o input da máquina, crio em cima daquilo, devolvo, ela cria em cima daquilo, me devolve, e nessa combinação a gente acelera a criatividade de uma forma que não era possível o humano sozinho. A gente pode entrar numa área de criatividade exponencial. Agora, se eu inibo as pessoas de continuarem criando, né, em cima do que já existe, que toda pesquisa acadêmica ela é isso, ela vai criar em cima de quem já existe, só eu dou créditos para quem é novo, para quem fez alguma coisa nova, a pessoa pode patentear, pode montar uma empresa. Isso agora, todo conhecimento vai ser usado, ninguém vai ser acreditado por isso, ninguém mais quer produzir conhecimento novo. A gente entra numa nova idade das trevas governado pela inteligência artificial. Vai ficar aqueles filmes que as pessoas são todas pobres e tem uma inteligência artificial dominando. Vai virar uma distopia futurística nesse sentido. Então tem que ter uma regulação das IAs que olha esse tipo de coisa. Na China existe uma regulação de IA, né? E se eles percebem que a inteligência artificial está prejudicando a vida do indivíduo de alguma forma, a empresa não pode colocar essa inteligência artificial em produção. A empresa, inclusive, desfaz a China, como controlada pelo governo, ela desfaz essa empresa, inclusive, né? Engraçado que a gente fala tanto da censura da China, a China está lidando com essa questão ética, protegendo o indivíduo antes de outras nações. Tem uma discussão grande na Europa sobre isso, e ela bate numa questão de economia, de uma política global, porque se for colocado lá na Europa, a todas as empresas americanas que querem ter sede na Europa, como é que elas
vão ter que se adequar. Os Estados Unidos não está muito preocupado, apesar de se debater muito, não está muito preocupado em regular esse tipo de coisa. No Brasil, tentou-se colocar um marco da inteligência artificial, ainda bem que não foi adiante, porque ele não teve especialistas participando, né? Aí foi feita uma abertura para especialistas opinarem, e aí vários elementos da sociedade civil, pesquisadores, etc., se dispuseram a colaborar, né? Criou um comitê multidisciplinar, e isso até onde eu sei, está parado, isso deveria avançar para a gente ter uma regulamentação de inteligência artificial. Agora, a gente também não vai conseguir de uma hora para outra regular tudo. Acho que o que a China fez de regular o impacto na vida do indivíduo, que é uma coisa relativamente simples. Olha, essa IA é nociva. Ou se essa IA não mudar aqui assim, ela não pode ser colocada em produção, né? Eu dou sempre exemplo em aulas nos Estados Unidos, são casos reais, né? Duas empresas de crédito diferentes, uma resolveu dar crédito da seguinte maneira: a partir de hoje não é mais gente que dá crédito, é um sistema de inteligência artificial. Como é que eles treinaram esse sistema de inteligência artificial? Pegaram os pedidos de crédito e separaram. Esses foram aprovados, esses foram reprovados. Rodou um algoritmo ali de deep learning. Falou assim: procura os padrões aqui, você, máquina, e cria um modelo. Aí agora, quando eu te der uma pessoa nova aqui, você diz de que lado que ela pertence. Se ela pertence aos que eu não vou dar ou que eu vou dar crédito. Quando fizeram isso, botou em produção, nenhuma pessoa negra ou latina mais recebia crédito. Porque a máquina detectou um padrão de que a empresa consistentemente negava para essas pessoas, e aí a pessoa latino-negra estava automaticamente desse lado do modelo. O que acontece? Ela pegou dados que tinham um preconceito Um enraizado ali. viés. Por quê? Ele foi produzido por humanos preconceituosos. Quando era um humano dando crédito e olhava no rosto da pessoa, falava assim: eu, branco, não acredito que esse negro latino vai pagar, então não vou dar crédito. E isso está registrado num documento, não com essas palavras, mas o que acontece? Tem um padrão claro ali que a máquina percebeu, né? Ou seja, você deixar a máquina analisar dados e procurar padrões nos dados existentes, os dados existentes, eles estão todos impregnados dos nossos preconceitos. Então, você fala assim: a máquina tem preconceito? A máquina não tem, mas ela detecta um preconceito nos dados que fomos nós que colocamos, nós que registramos ali. Então, você tem que garantir que os dados armazenados não têm vieses de preconceitos catalogados para você tirar esse preconceito, para você poder tirar esse preconceito. Aí tem uma segunda empresa que fez de outra maneira. Criou um algoritmo onde só eram considerados os dados relativos à situação econômica do indivíduo. Então, eu não vou dar todos os dados do indivíduo, vou dar só os dados que dizem que estão correlacionados com a capacidade dele pagar. Essa outra empresa, quando colocou o algoritmo em produção, pessoas negras e latinas começaram a ter aprovação de crédito muito maior do que anteriormente. Por quê? Porque agora não tinha mais um humano preconceituoso olhando na cara do indivíduo e falando assim: eu não vou te dar crédito porque você é negro ou latino. Quer dizer, tomou-se uma decisão de criar-se um algoritmo que utilizava dados não enviesados. E aí precisa ter consciência de que existe o viés, entender se existe o viés ou não naqueles dados, e uma decisão de se criar o algoritmo, né, eliminando ou esse viés ou fazendo uma nova coleta de dados sem vieses, né? E aí isso pode ser analisado, e isso pode ser colocado. Então, essa é uma coisa que, por exemplo, já deveria existir nos marcos regulatórios de IaaS em todos os lugares do mundo. Sobre autoria, a gente vai ter que definir um pacto global, vai ter que ir para a ONU, criar um comitê e definir um pacto global de o que significa autoria, como é que o direito autoral é tratado, né? Criar e permitir que esses dados globais, né, devidamente agora marcados ali com as pessoas que têm esses direitos, sejam utilizados, as pessoas sejam remuneradas. Mas a gente está falando de um processo longo e complexo que, baseado em como a humanidade tem vindo até aqui, tem pouca chance de ele acabar acontecendo com sucesso, né? E o que significa? Isso pode ser um bloqueio para o crescimento da criatividade e da inteligência nos próximos anos. Vou trazer Se mais um máquinas exemplo criarem também. música, os músicos não vão mais produzir música, né? Porque não são Sem dúvida. remunerados. Eu queria trazer mais um exemplo também aqui na linha do que você falou. A Amazon descontinuou uma inteligência artificial que fazia análise de currículos porque era sexista. Então, tendia a contratar muito mais homem do que mulher, Que né? foi usada Isso uma foi base de lá, dados isso onde foi em se discriminaram mulheres, 2018. né?
XIX, né? exato. E acho que Sim. essa questão não é uma questão fácil, nem um pouco, né? A gente vê grandes artistas, você pega Goya, pintor, que bebia muito na fonte de Velázquez. Então você vê obras, inclusive, que são parecidas, né? Mas um especialista vai saber analisar isso. Eu acho que é uma questão realmente muito difícil, muito complexa, porque a E gente que agora entra aprende numa de escala, outros, né? né? Ele Exato. vai entrar numa escala agora, porque É, assim, eu sem saber que eu estou plagiando um artista, eu peço para ele criar um negócio, ele plagiou um artista, eu publiquei. Antes, pelo menos, tinha a intenção, né? Agora não tem intenção. Se não tem intenção no indivíduo, quem eu responsabilizo? Porque um crime foi cometido, né? Então, quem que tem o dolo disso? É o criador da AI. Então, aí você tem que se regulamentar as AIs para evitar que esse tipo de coisa ocorra, né? não, e quando você cria um chat GPT e disponibiliza um DALL-E, onde você pode dar um comando de criar algo em tal estilo, né, Uhum. você está relativizando o direito autoral. Eu crio lá uma imagem no estilo do Picasso no DALL-E, acabou, porque eu só dei um comando, ele criou, eu Né? usei, por que eu tenho que pagar alguma coisa disso? Por que eu estou plagiando alguém? Né, você Eu perde acho que até quando um você pouco desse coloca que é no conceito, né? estilo, É, acho que quando você nomeia o estilo, você ainda tem algum tipo de intenção de dolo, né? Mas e quando você só pede para ele criar alguma coisa, ele tem que copiar algum ele arquivo. vai Ele copiar, tem que copiar alguma coisa que está na base de dados exato. dele, né? Então, quando você pede para criar lá uma imagem de um urso abraçando uma árvore, né, cria uma pintura de um urso abraçando uma árvore. Ele vai ter que escolher algum estilo de algum pintor do mundo, É. ou combinação de alguns estilos para criar aquilo. Você plagiou alguém aqui naquele momento, que você não pintou, né? E aí quem ajudou a alimentar aqueles modelos? Foi remunerado? Não. E aí? Né? Então eu não vou pintar mais, porra, né? Eu não vou ganhar dinheiro aqui para o meu quadro, você vai pedir lá para a inteligência artificial fazer um quadro, né? Mas acho que essa é uma discussão que concordo com você. Talvez ela tenha pouca chance de evoluir, mas do jeito que Tem que já dar foi pequenos passos. colocado, mas do jeito que já foi colocado hoje, seja com intenção do dolo ou não, né? Talvez a pessoa ela peça porque ela acha que é legal ter, mas ela nem tem a Sim, sim. consciência Não, de que aquilo é plágio. Quando você entra assim, você populariza, você chega a massa para usar algo, né? O sim. controle não está na ferramenta, o controle tem que estar na percepção do indivíduo, aí já era. E E aí aí que assim, relativiza tudo. quem detém os meios de produção está ficando rico com isso, tem intenção que isso seja regulado, né? Exato. Então é uma discussão É uma bem discussão longa. complexa, né? Verdade. Eu acho que eu queria fazer não sei se é a última pergunta, que a gente já está com bastante tempo aqui, né? Estou olhando aqui no meu relógio, mas eu vou fazer uma provocação final, talvez. Sim. Você acredita que as empresas hoje estão procurando usar isso de maneira louca, né? Querem de qualquer maneira usar a inteligência artificial, um chat GPT? Eu preciso, tá na moda, então eu tenho que entrar nisso, ou não, ainda não chegamos nesse momento. E como, se isso está acontecendo, como a gente, né, deveria influenciar para que aconteça de uma maneira educada, de uma maneira que faça sentido, né, para aquele momento daquela empresa, que faça sentido para a sociedade, né? E qual seria um passo a passo para fazer a implementação de algum projeto de inteligência artificial, internet? Vamos lá. Minha impressão é que não está sendo radicalmente adotado, mas isso eu não tenho dados para suportar essa impressão. A gente fez um levantamento, mas quando você olha publicamente as pessoas se manifestando sobre o que isso é para elas e como elas estão usando, não vejo um uso radical nas empresas. Deveriam estar usando radicalmente, porque o ganho de produtividade ele é absurdo. Uma empresa que adotar radicalmente já do jeito que está, né, ela vai superar seus concorrentes em produtividade de uma forma absurda. Isso precisa ser feito com cuidado e disciplina. Adotar radicalmente, sem cuidado e disciplina, pode ter o efeito oposto, levar a empresa à falência. O que é o que é a disciplina nesse caso? O que é o cuidado? Quais são os cuidados que tem que ter? Ter a consciência de que tudo que o ChatGPT cospe pode ser falso.
Então, você ter profissionais capazes de validar esses resultados. E para efetivamente ter um ganho absurdo de produtividade, os comandos têm que ser muito bem dados de forma a cuspir um resultado já bastante próximo daquilo que vai ser usado. Se ele cospe um resultado muito mal organizado, mal elaborado, você não aproveita muito aqui. Quando eles cospe algo já muito próximo, eu falo cospe porque é muito rápido, né? Ele escreve, né? É uma velocidade absurda, né? Ele cospe de volta, né? Ele cospe alguma coisa muito próximo do que você vai usar, isso te gera o ganho de produtividade. Então precisa entender como funciona, treinar as pessoas para isso, né? E usar radicalmente por pessoas que têm condições de validar essas saídas, validar esses resultados para não colocar para fora da empresa material produzido para a empresa cheio de mentiras, de fake news, de dados incorretos, né? Agora, tomando esses cuidados, você tendo gente competente ali para fazer, você tem condições de ter um ganho de produtividade absurdo. Em cada pessoa produzir de 1,2 a 2 vezes mais do que ela produz hoje, dependendo da atividade, da complexidade do trabalho dela. Ternei, quero já começar a seguir para o nosso encerramento aqui. A gente está falando já, tem muito assunto ainda para falar. Se deixar, a gente vai mais uma hora aqui. Mas eu queria já Sim, aproveitar sim. para te agradecer. Quem sabe a gente não faz uma segunda rodada para falar de mais coisa que a gente ainda sequer chegou perto de tudo que dá para falar disso. Talvez até abrir uma segunda Sim. telinha aqui com o ChatGPT na conversa também. Dá para falar como a empresa pode fazer isso passo a passo e caminhando nesse processo, né? É Só isso aí. falou hoje um pouco das questões do que é e das questões filosóficas envolvendo ele, né? Exato, Que mas eu já dá queria muita reflexão para quem já. está ouvindo, gente. Nossa, nem fala assim, porque a gente entra com algumas pulgas, sai com mais um monte de pulgas atrás da orelha. Mas eu queria agradecer Sim, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui também, curte, compartilha o debate no café, ativa aí os sininhos. Ternei, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Tiago, obrigado. obrigado também. Passo a palavra aí para você fazer as suas últimas considerações. Fique à vontade. Ternei, muito obrigado. Realmente, como a gente costuma falar aqui, é sempre uma aula. Hoje eu aprendi muito contigo. Espero que quem esteja nos assistindo, nos ouvindo também tenha aprendido muito. E super te agradeço a presença aqui no Debate no Café. Obrigado, Márcio. E deixo para você fazer aqui teus comentários finais. Eu queria agradecer pelo convite, foi muito legal o papo. Queria agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente aqui. E se você quer criar mais pulgas ainda atrás da orelha, me segue nas redes sociais. Você vai achar como Internei no LinkedIn, no Twitter, no Instagram, no meu site, internei.net, tem minha newsletter, internei.substack.com. Né? Vai lá no Instagram, que é o mais popular, clica na link na bio, tem tudo lá. Né? Tem meus cursos, tem tudo lá. Então, quero convidar você a me seguir. Tem muito mais sobre inteligência artificial e tecnologia nas minhas redes de conteúdo produzido. Me manda mensagem, vamos continuar essa conversa em qualquer rede que você tiver, em qualquer hora. Muito obrigado, gente. Muito bom. Vamos deixar todos esses links aí na descrição do vídeo também para você achar o Internei por aí, tá bom? Mais uma vez, Internei, obrigado. Obrigado, pessoal, que nos acompanhou até. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, Tchau, tchau. tchau.